www.comunica.ufo.br. O portal de notícias da Universidade Federal de Uberlândia. Envie uma notícia. Divulgue seu evento. Envie um comunicado. Comunica.ufo.br. Olá, boa noite. Nesta edição do Jornal da UFO, a pauta é saúde. Qual a sua relação com a comida? Nós vamos falar de dois extremos, obesidade e anorexia. Nossas convidadas são a professora da Faculdade de Medicina da UFO e nutróloga Dáurea de Souza e a Tatiana Quirino, que é psiquiatra, ela é médica com pós-graduação em psiquiatria. Boa noite. Segundo o Ministério da Saúde, quase 19% da população brasileira está obesa. E muitas pessoas acabam recorrendo à cirurgia bariátrica. Vamos ver mais na reportagem. Daqui a alguns dias, a Aline vai fazer cirurgia bariátrica. Mas antes disso, teve acompanhamento de vários profissionais. Já tem 1 ano que eu estou preparando, para essa cirurgia. Que aí eu tive que ter acompanhamento com nutricionista, psicólogo, cardiologista, para eles ir liberando os laudos, para mim passar para o médico e ele liberar a cirurgia. Ter esse acompanhamento e buscar perder peso de outras maneiras é apenas uma das exigências para fazer o procedimento. Os critérios básicos de indicação que são preconizados pelo Conselho Federal de Medicina são: o paciente tem obesidade grau 3, ou seja, o IMC acima de 40, desde que já tenha tentado, feito um tratamento clínico para emagrecer com endocrinologista por pelo menos 2 anos. Ou pacientes que têm um IMC entre 35 e 40, que têm alguma doença relacionada com a obesidade e que também já tiveram falha no tratamento clínico para perda de peso. É importante ter um tratamento clínico, por pelo menos 2 anos, com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, principalmente endocrinologista, nutricionista, psicólogo e preparador físico, e se após esse período de tratamento o paciente não conseguir controlar o peso de forma adequada, nós vamos ter a opção da cirurgia bariátrica. O IMC, Índice de Massa Corporal, é resultado de um cálculo. O peso da pessoa dividido pela altura ao quadrado. Se der entre 25 e 30, significa sobrepeso. Acima de 30 é obesidade. Como a médica explicou, só pode fazer o procedimento cirúrgico quem tem IMC de no mínimo 35. Em 2016, cerca de 100 mil brasileiros fizeram cirurgia bariátrica. Já em 2015, aproximadamente 93 mil pessoas passaram pelo procedimento. Comparando, a gente percebe um aumento de 7,5% de um ano para o outro. Os dois tipos de cirurgia bariátrica mais utilizados são bypass e sleeve. Essa é a técnica do bypass gástrico, tá? Então, como funciona? Nós temos aqui o estômago, um tamanho normal. Esse estômago foi grampeado e dividido em 2. Então, nós vamos ter aqui essa pequena bolsa gástrica, que é o estômago que o paciente vai usar depois da cirurgia. Todo o restante do estômago ele fica separado, ele fica excluso do trânsito, ele não vai receber mais o alimento, mas ele ainda produz o suco gástrico. E essa aqui é a cirurgia do sleeve. Como é que é? O sleeve, ele é originário da origem da palavra sleeve, que quer dizer manga, ou seja, nós vamos fazer uma retirada de grande parte do estômago, então corpo e fundo gástrico, tá? O estômago ele vai continuar na mesma extensão, só que fino. A Aline conta que está ansiosa para fazer a cirurgia e tem consciência de que depois a rotina exige cuidados. Fazer uma academia, uma caminhada, porque depois que faz a redução, a gente perde muito peso muito rápido, Então você tem que ter uma ajuda. O objetivo da cirurgia bariátrica não é só a perda de peso, mas uma perda de peso com qualidade, com melhora na qualidade de vida, e uma perda de peso que seja duradoura. E para isso a gente sabe que é muito importante mudanças de hábitos, tanto em relação a uma alimentação adequada, como uma prática regular de atividade física.
Pois é, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto com as nossas convidadas de hoje, nutróloga e professora da Faculdade de Medicina da UFO, Dáurea de Souza, e com a médica também graduada na universidade e com pós-graduação em psiquiatria, Tatiana Quirino. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Dáurea. Muito obrigada pela presença aqui no Jornal da UFO. Vamos começar com você, Dáurea. Bariátrica, a gente estava conversando antes de gravar. Está ficando banalizado esse procedimento? Muito. É necessário que seja analisado que para alguns pacientes a obesidade é tão grave, por ela só, ela é uma doença, mas ela também é associada com outras doenças e isso leva à indicação desse procedimento cirúrgico. No entanto, o que nós vemos é que alguns pacientes, eles não dão o devido valor à mudança dos hábitos de vida, que deve ocorrer no pré-operatório, e após a realização dessa cirurgia, que é um procedimento cirúrgico invasivo, essas pessoas apresentam um reganho de peso, particularmente entre os pacientes que antes do procedimento cirúrgico apresentavam índice de massa corporal maior do que 50. É importante a gente falar sobre isso, porque a mídia sempre fala aquela mensagem, né, Tatiana? É preciso se exercitar, é preciso comer direito. Os dados mostram que a população ainda está acima do peso e obesa, que existe diferença, né? A gente precisa ir um pouco além. Será que essa mensagem está sendo eficiente? Como que você avalia? Porque é aquela coisa, né? Eu sigo os famosos no Instagram, nossa, e agora? Tô aqui, né, malhando, pagando o bolo que eu comi. Então, cria aquela situação de, nossa, comer é algo, né, condenável, então, em vários aspectos. E aí a gente tira um pouco do foco da raiz ali, de onde que tá. Então a pessoa tá só focando ali no, eu tô fazendo errado, mas e aí, né? A mídia fica muito em cima dessa parte aí, né? E aí essa questão, né, da relação que a gente tem com a comida, uma coisa mais profunda, a mensagem não consegue chegar até as pessoas. E essa relação que você está falando que a gente tem com a comida é muito mais do que satisfazer as necessidades. A gente pode pensar assim. Então, tem toda a questão social, né? Quando eu vou mineiro, né? Adora ir na casa na visita, tem que ter o cafezinho, o pão de queijo. Então, assim, a gente tem aquela questão social mesmo, aquela pessoa que está obesa, né, eu tô comendo aquela quantidade enorme, exagerada e tudo, as pessoas estão me olhando, né, então, assim, tem toda aquela questão social do que o que as pessoas estão pensando daquele comportamento. Então, é um comportamento que, assim, pode ser reforçado ou não, né. Então, hoje em dia fica muito focado no, eu vou restringir o açúcar que tem no refrigerante, né, o sal, vamos falar dos aspectos gerais, né, o sal que tem nos industrializados, né, mas e aí, aquele comportamento mesmo que tem que partir do consumidor, das escolhas, né, das cobranças e tudo, né, não está ficando muito claro. Talvez, né? Ainda falando da reportagem, existe diferença entre sobrepeso e obesidade, né, doutora Dáurea? Explica pra gente. Isso. O sobrepeso é uma faixa de índice de massa corporal que vai de 25 a 29,9. Acima de 30, nós temos obesidade, e quanto maior o valor do índice de massa corporal, nós temos classificação de obesidade leve, moderada e grave. Né? Eu gostaria de pegar um gancho na fala da Tatiana a respeito do seguinte, é do alimento que nós vamos obter a energia e os nutrientes que o nosso corpo necessita para funcionar adequadamente. Então, essa visão que nós temos com a comida, ela precisa ser trabalhada em termos de obter aquilo que é necessário para o funcionamento adequado do meu organismo. E eu devo, fazendo isso, controlar as quantidades de energia que são consumidas de acordo com o meu gasto de energia. Eu tenho que ter uma balança entre entrada de energia e gasto de energia. Se eu fizer dessa forma, eu vou ter um peso corporal adequado. A questão é que a gente come além do que deve por questões psicológicas, talvez, né?
Falando Na da relação com a verdade, comida. a relação é entre ingestão de energia e consumo de energia. Algumas pessoas consomem, ingerem pouca energia, mas gastam muito pouca energia. E aí se tornam obesas. Elas não comem muito, mas elas gastam muito pouco. Outras pessoas realmente têm uma ingestão exagerada de energia, e mesmo que elas tenham algum gasto através da atividade física, não é suficiente. A gente precisa lembrar que nós somos sobreviventes de uma época que o homem morava nas cavernas e ele saía para caçar. E as espécies, na verdade, os indivíduos que sobreviveram, os nossos ancestrais, foram indivíduos que desenvolveram uma adaptação metabólica para guardar o excesso de energia que foi consumido. Então, nós temos isso como uma característica que há alguns milhares de anos permitiram a nossa sobrevivência. E nós mantemos isso. E é isso que a população precisa entender. Eu tenho que ter uma regra entre a entrada de energia e o gasto de energia. Se eu consumo pouco, mas eu gasto muito pouco, eu vou ser obeso. Que aí entra o estilo de vida, né? Exatamente. Por que é tão difícil mudar o estilo de vida? Os dados mostram que as pessoas estão sedentárias. Porque é difícil mudar hábito mesmo, né? O ser humano tem essa característica mesmo. Se eu me habituo, né, com aquela alimentação, então se eu desde criança eu tenho uma alimentação, né, aquele hábito, então, por isso que, né, a comida da mãe da gente é super saborosa, né? Porque aí às vezes o outro come e fala, a comida de sua mãe não é tão boa assim. Então é tudo uma questão de hábito. Aí você sai de casa, tem muita gente que sai de casa e fala, nossa, depois que eu saí da casa da minha mãe que eu vi o tanto que ela cozinhava com óleo, nossa, né? E também, além dessa questão da culinária, que também hoje em dia a gente vê muito assim, né, nas mídias também, vê cozinhar agora que estão, né, incentivando essa questão, vamos preparar o próprio alimento, que isso é muito importante também, nessa questão de preparar o alimento. Quando a gente prepara o alimento, a gente pode, né, naquele ritual todo de preparação, a gente ter um outro tipo de relação, outro tipo de hábito. É uma experiência mesmo. Não é aquele comer por comer, não é aquele comer por, tô devorando, que é o que acontece nos transtornos alimentares, né? A gente vai ter aquela pessoa, quem tem o transtorno, né, alimentar, a compulsão doença, né? Que aí, porque não é aquela coisa de, eu tô na frente de um bolo de chocolate, amo o bolo de chocolate, vou comer ele inteiro. Isso aí pode acontecer e não ser um transtorno. A pessoa que tem um transtorno, ela ingere grandes quantidades num curto intervalo de tempo e é uma coisa assim rápida, não é? É daquela coisa de quase que uma criança comendo bolo e se sujando toda, né? E tá comendo escondido. Então tem todo um hábito, né? Tem todo ali um ritual que não é normal, não é daquela pessoa que ficou alerta, né? Comeu muito, muito, tá ao redor, né? Que já é o transtorno. Mas é claro que até o transtorno, então assim, pode ter um transtorno e ter a obesidade junto, né? Eu posso ter bulimia, né? Comer aquelas quantidades enormes e ter aquela parte da purgação, né? Eu vou fazer muito exercício para eliminar aquilo. E às vezes, né, essas pessoas podem ficar no sobrepeso, né? Porque não consegue eliminar toda a quantidade que comeu, né? Agora, já tem a maioria da população não vai ter o transtorno alimentar, porque se a gente for pegar, né, a incidência desses transtornos, não é a maioria, né? Se você vê a incidência de obesidade, não são todos que vão ter o transtorno. Então, muitas das vezes é o hábito mesmo, é o estilo de vida, né? É aquela pessoa que deixou de fazer não caça, né? Igual né, antigamente o ser humano ia lá e caçava, e agora, né? A gente pronto, vai, né? A gente pede a comida, chega na nossa frente, e aí a gente não andou nem atravessou a rua, não gastou aquela energia nem de atravessar a rua. Então, os hábitos precisam ser revistos, né? Precisa começar, pelo menos, né? Precisa. Já a gente volta com esse debate. Depois do intervalo, vamos falar de anorexia, um transtorno alimentar sério e que atinge cerca de 1% da população, segundo estimativas. Já voltamos. Formar profissionais versáteis para atuar no mercado e preparar futuros professores para o ensino fundamental, médio e superior. Este é o objetivo do curso de matemática da UFO, com salas de aulas modernas,
computadorizadas e laboratórios arrojados, o curso oferece um corpo docente especializado que faz dele um dos melhores do Brasil. Matemática da UFO, a fórmula adequada para a sua carreira. Ei, você aí que gosta de música, você conhece ou tem uma banda da cidade, da região, que tem um trabalho que merece ser compartilhado? Então envia pra gente, pra Rádio Universitária 107.5@gmail.com. A gente quer ouvir o que está sendo produzido aqui. Estamos esperando, hein? Universitária FM, única. A busca incessante por uma aparência magra pode resultar em 2 transtornos, anorexia e bulimia, e que afetam principalmente as meninas. Se olhar no espelho e ver mais peso onde não tem. Ou então, comer exageradamente e em seguida querer colocar tudo para fora. Essas são características de 2 transtornos alimentares que envolvem a mudança radical na alimentação e também a disfunção da autoimagem. Eu estou falando da anorexia e da bulimia. De acordo com a psiquiatra, uma pessoa não desenvolve anorexia e bulimia ao mesmo tempo, mas um transtorno pode anteceder o outro. Começa com um padrão de anorexia, perde peso, né? E num segundo momento começa com um episódio de compulsão alimentar e começa a purgar. Então pode acontecer de um transtorno caminhar para outro, porque existem algumas questões que são centrais em ambos, né? Tanto que o tratamento, ele fala no modelo transdiagnóstico, né? Porque essa questão da dificuldade com a imagem corporal é o que é mais central. Aproximadamente 1% da população mundial sofre de algum transtorno alimentar. É o que diz uma estimativa do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos. A pesquisa ainda mostra que o índice de mortes causadas por esses transtornos chega a 20%. Não há uma causa específica para estes problemas. Segundo especialistas, podem existir fatores sociais que ajudam a desencadear algum transtorno. Crescer em ambientes que valorizam em excesso a aparência, participar de grupos muito competitivos, começar muito cedo uma dieta e ter casos na família. A psiquiatra também esclarece que existem gatilhos e aspectos que podem manter os hábitos nocivos. Como é comum o início na adolescência e na idade adulta, o início da idade adulta, é alguma mudança de vida importante ou algum estresse. Então, o próprio fato de entrar, de ter a menarca, né, e da adolescência, de estar saindo da infância para entrar na vida adulta, já é um estresse para esse jovem, né, já vai demandar um enfrentamento. Ou algum outro tipo de uma mudança de cidade, separação dos pais, uma mudança de escola. Então, geralmente, tem algum gatilho, né? E os fatores mantenedores seria a estrutura sociofamiliar desse jovem, né? Em que contexto que ele está inserido, se tem algum tipo de reforço para que ele mantenha alguns comportamentos. Na internet, é possível encontrar exemplos que ajudam a manter essas práticas. Em alguns sites, meninas compartilham experiências e até ensinam dietas radicais, por exemplo, o que perpetua a anorexia ou a bulimia. Nas redes, esses grupos costumam chamar os transtornos de Ana e Mia. Por outro lado, Manuela destaca que surgem cada vez mais espaços de discussões positivas sobre o tema. Existem, lógico, grupos que têm um efeito nocivo, porque ensinam alguns comportamentos purgativos, mas já se observou também esse outro viés, né, de que, por um lado, tem essa aproximação desses jovens e que acaba tendo esse agrupamento mesmo que pode ser usado de forma positiva. Pois é, igualmente preocupante a situação da obesidade e a situação da anorexia e bulimia, né? Tatiana, para a gente começar, a diferença entre bulimia e anorexia. Então, as duas vão ter essa imagem corporal. A pessoa com anorexia ou bulimia, ela se olha no espelho e não se vê do jeito que tá, né? Se vê a anoréxica, ela tá, igual mostrou, né, na reportagem, super emagrecida e tá olhando e falando, não, eu tenho que perder medida aqui do lado, né, e tudo. Então, a anorexia, ela tem um comportamento, né, na anorexia, eu falo anoréxica porque a maioria são mulheres, né, são meninas, né, mocinhas que estão começando a vida adulta também, né. Então, assim, Tatiana, a maioria homens, então, a gente tem algumas explicações lá
indo para o lado, né, do comportamento mesmo, do que é socialmente aceito, dos reforços, né, igual estavam falando na reportagem também, a questão, né, de pessoas competitivas. Então, às vezes a gente tem um jeito de ser já perfeccionista e aquilo ali vai ter um reforço no ambiente que a gente vive, né, aí vem aquele gatilho que eu tô entrando num grupo novo, né, igual a mudança de escola, opa, eu preciso ser aceita. Para eu ser aceita, eu vou ser melhor aceita se eu tiver magrinha. Então, as meninas passam mais por essas situações do que os meninos. Os meninos também podem ter esse transtorno, mas a incidência é bem menor. Então, 10% dos casos de bulimia são meninos. E na anorexia é menos ainda. Então, assim, é bem menos frequente nos meninos mesmo. E aí tem a questão da bulimia, né? A bulimia tem essa distorção da imagem também, e tem as duas têm muito sofrimento, né, na hora que está lidando com essa relação de comida, né, mas na anorexia, aquela pessoa está sentindo fome, está magra daquele jeito lá, né, às vezes as pessoas olham, nossa, mas será que está sentindo fome? Ela está sentindo fome, mas ela tem um autocontrole tão grande que ela consegue ficar sem comer muito tempo. E usa a internet para ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo, né? E o bulímico, o que ele faz? Ele vai lá e ingere aquele excesso que ele, opa, errei, tô sofrendo porque, nossa, enquanto eu tava comendo eu tava sentindo prazer, depois vem aquela culpa, aquele sofrimento, aquela angústia, eu tenho que me livrar daquelas calorias. Tem gente que chegou ao absurdo de vomitar no pote e guardar para ver no final do dia se ele vomitou tudo que ele comeu. Então, assim, é uma coisa muito séria. E a anorexia, ela preocupa muito, apesar de ser, né, menos a porcentagem da população mundial acometida, né? Então, às vezes a gente pensa, 1%, né? Em termos de população mundial comparado com a obesidade e tudo, mas é muito grave do ponto de vista clínico mesmo, né? A gente precisa de uma equipe multidisciplinar, não é só o psiquiatra que vai resolver o caso daquela menina, não, né? Então tem tem um psicólogo que tem que entrar na equipe, o nutrólogo, muito importante, porque essas pessoas têm que se realimentar e elas estão carentes de vários nutrientes, né? As meninas deixam de menstruar porque o organismo está poupando todos os nutrientes, está deficiente de muitos nutrientes. Então, tem risco de vida mesmo. E a gente vê cada dia em idades mais precoces, né? Então, hoje em dia, você vê em crianças, né, de 12 anos. Então, assim, tudo isso, claro, né, que a gente pensa nas menarcas, né, a primeira menstruação hoje em dia vem mais cedo, mais precoce e tudo, tem todo o comportamento e tudo. Então, esses transtornos estão batendo na porta mais cedo ainda. Doutora Dáurea, a gente pode pensar a obesidade e a anorexia como dois extremos, mas com uma raiz semelhante, como você estava explicando para a gente? Eu não diria uma raiz, mas um espectro, né? Nós temos muitos casos de pacientes que começam com uma obesidade, geralmente são pacientes compulsivas, que têm uma ingestão exagerada de alimento e por isso se tornam obesas, e um dia elas identificam que aquela imagem não é satisfatória e decidem realizar uma dieta de emagrecimento por conta própria. E elas procuram esses sites e elas adotam determinados comportamentos, tem muitos comportamentos de alta agressão, né, por punição, por ter comido, né, casos, por exemplo, de usar gilete para se cortar quando não consegue resistir ao alimento, e são mulheres, mais frequentemente mulheres, que chegam a ficar 5, 7 dias ingerindo exclusivamente água, mais nada. Eu queria destacar 2 aspectos, um em relação à idade. Meninas têm desenvolvido casos de anorexia. A paciente mais jovem que eu cuidei tinha 7 anos de idade, e os casos mais graves que eu tive em consultório eram de meninos. Foram 2 casos, né, com uma dificuldade muito grande para atender ao planejamento terapêutico que havia sido estabelecido.
Outros casos que têm uma evolução muito pouco satisfatória são pessoas de 30, 40 anos que ainda mantêm esse quadro, que seria uma doença da adolescência, uma dificuldade de ajuste, né, a um novo momento de vida, mas que às vezes isso é estendido por várias décadas. Eu cheguei a cuidar de uma paciente, um pouco mais de 50 anos de idade, que tinha um quadro de anorexia desde a adolescência. Então, eu acho que a gente precisa destacar isso, os pais precisam ficar muito atentos, e eu gostaria de voltar um pouco do que a gente estava conversando no bloco anterior, a respeito de práticas alimentares. O Ministério da Saúde tem chamado a atenção que uma criança com menos de 2 anos de idade não deve receber alimentos com açúcar. E quando a gente fala disso, nós estamos falando de um hábito totalmente recriminável, que é colocar refrigerante em mamadeira, é uma coisa muito condenável e muitas mães têm feito isso, dar biscoito doce, né, bolacha de doce para a criança, dar o próprio doce numa Páscoa, dar 5, 6, 7, 8 ovos de Páscoa para a criança. Então a gente precisa entender que aquele sabor é bom e que a criança ela não tem o domínio para dizer essa quantidade que eu comi é suficiente. Então os pais têm que ficar muito atentos a isso e não substituir o trabalho que eles devem fazer junto da criança, educando a criança, desenvolvendo bons hábitos de vida, com presentes de comida, particularmente chocolate e comida em fast foods. Então, essa é uma questão que os pais precisam chamar como sua responsabilidade. Os pais ainda são o maior exemplo, né, Tatiana? Por exemplo, no caso da bulimia e da anorexia, o apoio, o suporte psicológico, ele não é só para o paciente, né? É, para todo mundo, na verdade. Todo mundo entra nessa questão, porque assim, é igual a Daura colocou do exemplo, aquilo ali pode se perpetuar, pode sair daquele caso lá de gravidade naquele momento, mas a pessoa o transtorno pode acompanhar por um certo tempo, ou pode por muito tempo. Então, todos têm que ficar atentos, né, para ajudar essa pessoa. E muitos transtornos, tem os anoréxicos que tem também outro transtorno junto, né? Pode ter uma depressão associada, uma ansiedade associada. Tudo isso a gente tem que avaliar e tem que acompanhar, né? Então, não é só aquele momento, resgatei aquela pessoa, ela voltou a se alimentar, porque para ele é muito difícil se alimentar, é a gente caminhar junto, né? A família tem que estar ali caminhando junto. E quando a gente fala de característica física, o bulímico, a gente pode dizer assim, né? E o anoréxico, são parecidas as características? O principal sintoma é a magreza mesmo? Aí você vai ver, mas assim, na criança muito precocemente, a gente tem que observar o que a criança tá, como que a criança está se relacionando com o alimento. Ela tá, né? Eu comi demais, comeu um pouquinho, comeu demais, como assim? Comeu só um pouquinho, escondeu, né? Falou que comeu, jogou fora, né? A mãe virou as costas, deu um jeito, disfarçou, jogou fora. Então a pessoa vai criando estratégias para burlar, para a família não perceber, né? Então a criança, é importante a gente ficar atento nisso. Meu filho está se alimentando, né? Então vamos sentar todo mundo à mesa, né? Vamos participar da alimentação, não é só colocar o prato lá e daqui a pouco eu olho para ver o tanto que comeu, né? Então tem que participar mesmo. A mesma questão da obesidade, né? Então, se é para comer saudável, não é só a criança comer saudável, né? Vamos a família inteira comer saudável, né? Então vamos fazer aquele momento, né, prazeroso. Então, não tem que ter o sofrimento, que no transtorno a gente tem o sofrimento, né, com a comida. A gente estava falando em transtorno alimentar, no caso da obesidade, doença. Existe essa diferença, Daura, entre transtorno e doença? Quando você pega classificação de livro-texto, no transtorno alimentar você tem a inclusão da anorexia e da bulimia. A Tatiana estava utilizando a expressão emagrecido para o paciente com anorexia, por exemplo, aqueles que nós vimos na reportagem.
É necessário fazer uma diferenciação entre o emagrecido, que é um indivíduo que tem um baixo peso, mas ele não tem uma doença associada àquele baixo peso. Isso a gente vê muito em meninas com 16 anos, 17 anos, às vezes tem um índice de massa corporal de 16, 17, são pessoas totalmente funcionais, com bom desempenho escolar, né, e que estão levando a vida adiante com uma boa programação de vida e tal. Nós precisamos diferenciar essa pessoa que está emagrecida, que tem um baixo peso, do desnutrido, que é uma doença. O que nós vimos naquelas fotos da reportagem são pessoas doentes e que necessitam de um tratamento específico para voltar a ter saúde e uma boa qualidade de vida. É necessário destacar aqui que a desnutrição ela aumenta em mais de 19 vezes a taxa de complicações, principalmente complicações infecciosas, né? E aumenta a taxa de mortalidade em mais de 3 vezes. Então, nós estamos falando de uma situação que realmente compromete a vida do indivíduo. Ela traz repercussões importantes, da mesma forma que a obesidade, que é uma doença por si própria e se associa a uma série de outras doenças. A hipertensão arterial, o diabetes mellitus, a dislipidemia, que vem associada com as doenças cardiovasculares, e daí adiante. A gente vai precisar encerrar o debate, mas antes vamos saber como fica o tempo amanhã. Amanhã, em Uberlândia, o céu pode ficar nublado, o sol não aparece muito e não deve chover. As temperaturas sobem levemente, mínima de 17 graus e máxima de 26. Em Patos de Minas, o dia fica parecido, céu nublado, pouca possibilidade de chuva e as temperaturas variam também entre 17 e 26 graus. Em Tuiutaba também não deve chover e o sol aparece mais. Os termômetros devem apresentar mínima de 19 graus e máxima de 30. Em Monte Carmelo, as nuvens predominam, mas sem risco de chuva, mínima de 16 e máxima de 28 graus. Não chove ainda em Araguari, mas isso não impede o céu de ficar nublado na maior parte do dia, mínima de 16 e máxima de 25 graus. Bom, a gente fica por aqui. Agradeço muito a presença da doutora Dáurea, professora da Faculdade de Medicina da UF. Obrigada, Dáurea, pelo que agradeço. Seu debate enriquecedor. Tatiana, muito obrigada pelas informações. Com certeza o pessoal de casa vai refletir, eu acho, sobre o que a gente conversou hoje, né? Que a gente precisa pensar além da mensagem que tem sido enviada para a gente. Com certeza. Né? O tema de amanhã é mercado de trabalho. Vamos conversar sobre desemprego, expectativas para este ano e também da reforma trabalhista. Participe com a gente, envie para o nosso Facebook TV Universitária de Uberlândia suas dúvidas e comentários. Boa noite.